Olá, pessoal, já estamos ao vivo. Daqui a pouco eu chamo os nossos convidados de hoje, a Bia Venturini, diretamente do Canadá, da cidade de Edmonton, e o Fábio Dini, de Portugal, que está em Portimão. Agora vamos compartilhar a live para ter um alcance maior e peço também para vocês compartilharem. Estão me ouvindo, pessoal? Boa noite para vocês, sejam bem-vindos à minha casa. Boa noite, Fábio. Tudo bem com você, querido? Boa noite, Bia. Sérgio, sempre um prazer ter um papo, te rever e passar aí um tempo com vocês. Muito legal falar com você, viu, Fábio? E muito legal falar com a Bia, uma pessoa que praticamente eu vi crescer. Boa noite, Bia. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Fábio. Tudo jóia? Bem. Bom, e hoje, então, o segundo episódio da série Amigos do Exterior. A nossa estreia foi com o Alain, né, lá da Austrália, e o Rafael Vicentini, que mora hoje na Flórida, na cidade de Naples. O Alain em Perth. Então, hoje, vamos bater um papo aí com a Bia Venturini. Quero falar um pouquinho da Bia. Ela é formada em administração pela Unicamp, já morou na Romênia, onde desenvolveu um trabalho voluntário com adolescentes. Daqui a pouco ela vai contar para a gente sobre essa experiência incrível. E hoje reside em Edmonton, no Canadá, né, atuando aí na área de publicidade em uma agência de marketing digital. E ela me falou, pessoal, que hoje lá está 1 grau negativo. E que o recorde lá dela foi 37 graus negativo. Pelo amor de Deus, viu? O Fábio, ele é sociólogo, graduado em Direito e Ciências Políticas pela Universidade de Toulouse, na França. Também morou na França, né, e atualmente mora, né, até há pouco tempo, morava em Lisboa, hoje ele está em Portimão, onde trabalha como consultor turístico em análises e estratégias de planejamento turístico. Bom, vamos começar com quem? Com o Fábio, que é mais velho, pode ser? Claro, até eu falei para a Bia um pouco antes, a gente era vizinho, né? Nós lá do Castelo, né? A Rua Bahia. E ela era minha vizinha de porte, eu vi ela nascer. Agora eu vejo lá no Canadá. Aí eu falo, nossa, hoje é um vovozinho, vai a roupa. Mas é a vida, legal. Né? Pois é, cara. E o Fábio, que é pai fresco agora, né? Pai da... Qual é o nome da sua filha, Fábio? Pai da Sofia. Sofia tem quantos meses? 6 meses. Fez 6 meses aí agora, dia 8. Que legal, cara. E você está morando, você é da França, veio para o Brasil, né? Isso há uns 5 anos atrás, que naquela ocasião eu tive a grata satisfação de conhecê-lo pessoalmente. E aí nós iniciamos aí, então, uma jornada de amizade, né, Fábio? E aí, você retornou para a Europa, só que não mais para a França, voltou, foi para Portugal. Há quanto tempo que você está aí? Fala um pouquinho aí da sua rotina. Tá. Agora em maio de 2021, vai fazer 4 anos que eu cheguei em Portugal. Essa passagem, né, da França, eu fiquei 7 anos na França. Antes eu tinha ficado na Espanha, 2 anos, depois 3 na Austrália antes. Eu saí com 25 anos, eu tenho 42 agora. E essa passagem da França para cá foi um intervalo que eu fiquei 9 meses no Brasil, que a gente começou a ter um contato mais próximo, começamos a tentar elaborar alguns projetos bacanas. Foi um prazer enorme, satisfação de conhecer. Você é uma pessoa iluminada, todo mundo sabe, não é puxar teu saco.
Você praticamente é um ícone da cidade de Amparo. E é verdade, eu falo de coração, cara. E a minha intenção de ir para o Brasil foi porque a minha preparação toda, minha intenção toda, desde que eu saí do Brasil, foi me preparar realmente, tecnicamente, intelectualmente, para me engajar, seja na parte social e na parte política. E quando eu fui para o Brasil, eu saí da França já muito cansado da França. Então eu estava com aquela euforia de chegar e pôr em prática tudo que eu tinha vivido, né? Experiências culturais, viagens, conhecimento, muito para aprender. E eu acabei passando 9 meses no Brasil bastante frustrantes, porque eu fui para o Brasil com uma bagagem muito boa, mas só que eu fui com muito pouca network, muito pouco contato. Então, eu não consegui me encaixar, não consegui me adaptar a alguns grupos e acabei replanejando a minha situação e eu decidi vir para Portugal justamente porque aqui a economia estava mais avançada na época. Então, por isso é muito importante as dicas que nós vamos dar para o pessoal, né? Além da nossa conversa, o importante é filtrar e deixar dicas para quem tem o desejo, o sonho de viajar e ter uma experiência internacional, que é muito importante o planejamento. Então, o planejamento que eu fiz para Portugal foi em função da oportunidade que a economia estava dando. Eu tinha muito interesse em investir, em estar no meio de startups, tá? Então, Portugal estava tendo muito investimento a nível de startup. A minha mulher, que foi minha namorada, que eu conheci nessa época no Brasil, que eu fui, ela também nunca tinha saído do Brasil, eu sei da dificuldade que é para ir para outro país, sem falar o idioma, adaptação, aquela coisa toda. Ia ser muito mais demorada a situação para ela e também para mim, porque eu ia chegar dando suporte. Eu falei, vou para Portugal, não conhecia, eu gosto de explorar coisas novas e estou aqui. Agora, se quiser que a Bia entre, eu não quero, siga controle o tempo aí, Sérgio, eu não quero passar, tá? Fica tranquilo, viu? Como você falou, a boa parte hoje do nosso encontro vai ser com dicas, né? Inclusive motivando as pessoas que têm o sonho, uma vontade de morar no exterior, mas por alguma dificuldade, ou emocional até, ou de parte burocrática, né? Então, nós vamos sim, acho que poder ajudar aí um pouco essas pessoas. E a Bia, né, que é uma jovem que, com a cara e coragem, acabou realizando, então, o sonho dela. Desde criança, Bia, você pensava em viver uma experiência fora do país? Não sei se desde criança, mas na época que eu estava na faculdade, no fim do ensino médio, eu sempre gostei assim, de conhecer, de descobrir nova cultura, de conversar com pessoas que são de fora. E aí, durante a faculdade, eu comecei a trabalhar mais com um grupo que tinha lá de organização estudantil, que a gente levava, trazia pessoas de outros países. E aí eu comecei a ter muito mais vontade, até que eu fiz o primeiro intercâmbio voluntário que você comentou, para a Romênia, e aí depois que eu terminei a faculdade, que eu pensei em mudar para trabalhar mesmo, ficar daí mais tempo fora. E você primeiro foi para a Romênia, né, morou 2 meses lá. Uhum. Antes da gente falar um pouquinho do Canadá, quando surgiu essa oportunidade de ir para a Romênia, um país distante, não só geograficamente, mas principalmente um país distante culturalmente, né? Porque até pouco tempo fazia parte lá daquele bloco europeu, né? De países lá da cortina de ferro, países fechados. Por que a Romênia, Bia? Então, durante a faculdade, eu fazia parte de um grupo de estudantes que gera oportunidades de intercâmbio, principalmente voluntário, para as pessoas que estão na faculdade. E aí, a maior parte dos destinos são países que não são destinos políticos, digamos assim, ou que têm necessidade de algum tipo de programa para desenvolver algum tipo de trabalho na comunidade. E aí, na época que eu fui no final de janeiro,
Geralmente são países mais do leste europeu, que tem maiores programas nessa época. E aí eu queria trabalhar com adolescentes, aí eu fui olhando os projetos que tinham e eu gostei bastante desse, que era para trabalhar com os adolescentes da Romênia em projetos de desenvolvimento de habilidades assim, que não são aprendidas na escola. Então a escola lá ela é bem fechada, assim, acho que até pelo que você comentou deles terem feito parte da União Soviética e ainda ser recente, a escola lá ainda é muito tradicional, eles aprendem muito, eles não aprendem coisas que não são relacionadas à matéria, por exemplo. Então a gente trabalhava muito isso com eles, desenvolvimento de não ter preconceito com as pessoas, gestão de dinheiro, gestão emocional, esse tipo de atividade. E como é que você superou a barreira da língua na Romênia? Porque lá, eu nem sei que língua, que idioma que é. Eles falam romeno, que é uma língua latina, então algumas coisas são parecidas com o português, mas não muito. Mas a maior parte dos alunos que tinham lá, eles falavam inglês. Então, eles aprendem inglês na escola, mesmo que eles não tinham um inglês assim, que era muito fluente, eles conseguiam entender. E os que não falavam inglês, as turmas geralmente eram meio grandes, de 30 alunos, então eles meio que se ajudavam. Então, eu não tive muito problema de barreira com a língua, não. Assim, eu achei que eu fosse ter mais, mas bastante gente lá falava inglês, e aí a gente conseguia se comunicar por isso, através disso. Legal. E hoje no Canadá, quanto tempo você mora no Canadá? Eu moro faz um pouco mais de 3 anos, eu tenho em 2017. Tá, e Edmonton é no extremo norte, né? É isso, mais ou menos? É longe de Toronto? É umas 4 horas de voo. É mais para o lado oeste do Canadá, mas não é muito para o norte. Ele é mais para o sul, assim, faz divisa com os Estados Unidos. O estado, né? Não a cidade. Ah, tá. Eu achei que era mais para cima. E eu tenho outro amigo, sabe, que mora em Edmonton. Eu acho que vocês dois, né? Você e o Júlio Munhoz, são os únicos brasileiros, acho que moram aí nessa cidade, viu? Daqui a pouco a Bia vai falar para a gente como é que foi o planejamento, né, como que ela chegou até lá. Agora eu quero voltar para o Fábio, porque a ideia é essa mesmo, é fazer um bate-papo, né? Um bate-bola. E, Fábio, Portimão é uma cidade turística. Como é que é aí? Dá um panorama um pouquinho aí de onde você está morando. Então, eu morei a maior parte do tempo, né? Aqui em Portimão eu estou oficialmente desde, eu acho que depois que minha filha nasceu, desde outubro, tá? Então não faz muito tempo, mas aqui é uma cidade praiana, no sul de Portugal. A temperatura aqui, né, a região do Algarve, é como se fosse, vamos dizer, Búzios, Angra dos Reis, uma parte assim, região, muita gente tem casa de praia, muitos aposentados vêm morar aqui por causa da temperatura das praias, né? As praias são lindas aqui, e muito inglês, alemão, porque aqui a temperatura é muito boa. Então, nesses lugares frios, a temperatura, né, a Bia que está no Canadá, ela sabe exatamente o frio, porque quem nunca passou um frio de verdade, que é um frio de inverno de um país bruto, não tem a mínima noção do que é encarar o frio. Por isso que o planejamento também inclui a temperatura, que é uma das principais vertentes aí para quem quer sair do Brasil, porque não é fácil ficar no frio. Ela sabe melhor que eu. Também já passei algum frio, mas o Canadá é um país violento no frio, né? Então, aqui é um lugar muito bom, quente. E Portugal, em geral, é um lugar quente. Então, o norte é um pouco mais frio, mas aqui Portugal é uma das melhores temperaturas. É um país muito barato, né? O custo de vida é muito baixo. Então, para os europeus daqui subindo sempre para o norte é sempre bom. Por isso que teve um boom turístico muito forte aqui em Portugal. E foi aqui que eu aproveitei esse embalo e aprendi muita coisa nesse campo, tanto investindo aqui. Eu nunca tinha empreendido na minha vida, né? Quando a gente nunca teve empresa,
a gente tem uma noção diferente do que é ser empreendedor, e hoje eu respeito muito mais esse lado, porque é realmente muito difícil ser empreendedor, e eu tive essa oportunidade de empreender aqui no lado da restauração, tive uma pizzaria, tive hamburgueria, não estou mais nesse ramo agora, mas foi uma experiência muito gratificante na minha vida, porque faltava esse lado para mim, para desenvolver um pouco mais. E agora eu trabalhei muito esses últimos anos com turismo aqui. O turismo aqui deu um boom violento, né? Lisboa foi a cidade mais visitada da Europa nos últimos 3 anos. E a Europa é como o Brasil, as capitais da Europa são como, né, as cidades, as capitais, Paris, Lisboa, Madrid, é como se fossem as capitais brasileiras, tá? E é muito fácil fazer conexão de voo, o pessoal pega o fim de semana, pega um voo e vai para Lisboa, vai para Paris, vai para Madrid. Eu moro a 3 horas de Sevilha, que Sevilha é espetacular, cara. Em cada cidade aqui, então o boom turístico aqui foi impressionante e valia muito a pena financeiramente. E agora, com a pandemia, eu tive que minha atividade acabou de um dia para o outro, cara. A temporada estava começando e a atividade acabou em março e acabou, todo mundo acabou. Então eu tive que me relocar, e aí eu continuei na área de turismo, trabalho com uma empresa americana hoje de tecnologia, Cycle, mas que é com um projeto com a Airbnb. Eu sou consultor direto com a Airbnb, eu faço um home office em casa, porque minha filha nasceu, pandemia, eu estou me resguardando o máximo e tendo que segurar a onda, vamos dizer assim. E esse trabalho é muito interessante para mim, porque financeiramente não é o melhor, mas eu consigo manter meu nível linguístico bem alto. Meu contrato em francês, até eu tenho um vínculo muito grande com o Canadá, porque eu faço a parte do Quebec. Para quem não sabe, no Canadá, a língua oficial é o inglês, é a maior parte do Canadá, a Bia sabe melhor que eu, mas tem o estado do Quebec, que a língua oficial é francesa. Então, eu faço a França e faço o Quebec. Então, eu mantenho, que ela sabe também, o idioma, se você não treina, se você não fala cotidianamente, você perde demais. É igual ao esporte. Quando você machuca o tornozelo, fica 6 meses sem jogar a bola, você volta, você não consegue dar aquele ritmo que você tinha, demora. E o idioma é igualzinho. Então, eu consigo, nesse sentido, manter nível, e é bem legal o que eu faço. Fábio, eu quero voltar a falar sobre esse momento que nós estamos vivendo, né, sobre a pandemia, principalmente os impactos econômicos no país, mas antes, Portugal é um país socialista hoje, né? Como é que está a economia aí de uma forma geral? Então, Sérgio, é difícil falar em teoria política hoje no Brasil, entendeu? Porque se a gente fala de socialismo, comunismo, o pessoal já vem com aquela ideia de o cara tá roubando dinheiro do outro, tá dividindo com quem não quer trabalhar. Isso essa propaganda que tem no Brasil é devido ao baixo conhecimento teórico e intelectual do povo brasileiro. O governo aqui é socialista, porque o partido é socialista, mas a diferença com o partido da América Latina, de esquerda, aquela esquerda mais antiga da Revolução Industrial, sabe, aquela antiguidade que não sai daquilo, é que aqui se respeita a Constituição e são projetos de esquerda voltados para as áreas sociais, para o bem-estar social, tá? Todo mundo respeitando a Constituição e mantendo o padrão de vida equilibrado para todo mundo. Só que não é equilibrado para baixo, é equilibrado para o meio e para cima. Tá? E essa é a diferença. O Partido Socialista aqui vem fazendo um grande trabalho. O presidente da República é como se fosse o DEM aí no Brasil, um centro-direita, mas quem governa é o primeiro-ministro, que aqui é uma democracia parlamentar, semipresidencialismo, vamos dizer assim, que quem é o chefe de Estado é o presidente, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro.
E é o inverso do Brasil. Depois a gente pode explicar um pouco melhor, se você quiser, essa parte. Não, eu achei fantástica a sua colocação, porque até a minha pergunta foi também um pouco provocativa, justamente porque né, nós sabemos dessa, além de muita gente deturpar o significado de socialismo, e é uma baita confusão, comunismo, capitalismo. Então, foi apenas uma pincelada de provocação, né, mas deixar bem claro que Portugal é um país democrático, né? Tem a liberdade de expressão, ela é valorizada, né? Então, bom, qualquer dia a gente faz uma live com o Fábio para falar sobre ciências políticas, né, Fábio? E vai ser muito legal, cara, vai ser muito legal, eu adoro falar sobre isso, mas o foco hoje realmente não é política, e agora eu quero passar para a Bia. Bia, só para entender, porque no Canadá eu tenho poucas informações. O sistema de governo aí, ele é mais... Como é que funciona aí? Aqui é um pouco diferente, porque apesar de ser um país independente, o Canadá ainda, na teoria, faz parte das terras ou do governo da Inglaterra. Então, na teoria, a chefe de Estado é a Rainha Elizabeth, mas na prática ela não tem nenhum poder, ela não exerce nenhuma função. E quem faz isso mesmo é o primeiro-ministro. É igual a Austrália, né? A Austrália também, o Léo na outra live explicou. É mais ou menos isso, é verdade. Isso, é a mesma coisa. Então, ela está no dinheiro, está nas notas, nas moedas, mas ela, na prática ela não tem nenhum papel. Era até uma coisa que eu perguntava quando eu mudei aqui, porque aqui, né, não sai logo, não fica completamente independente. E a resposta que eles davam é que não muda nada, não vai interferir em nada, então eles continuam mantendo assim. Mas o sistema de governo não é com o primeiro-ministro aqui, assim, mais ativo, né? Ô, Bia, tem muitos brasileiros aí? Você tem contato? Como é que é? Aqui, como você falou, aqui na cidade que eu moro, em Edmonton, não tem muito brasileiro quando comparado com o resto do Canadá. Então, eu sei que em Vancouver tem muito brasileiro, principalmente por causa do clima, que lá não é tão frio, tem praia, então tem um clima muito mais parecido com o do Brasil, então muita gente escolhe para lá. Em Toronto também tem bastante gente, mas aqui onde eu moro, vira e mexe, a gente encontra uns brasileiros, tem grupo de brasileiros no Facebook, então até tem um número, né, razoável, um número de brasileiros, mas não é nada muito forte, assim, igual você não tem contato. Você não tem muito contato com brasileiros aí? Não tenho muito contato. Eu conheço alguns, mas não tenho muito contato com brasileiros. Agora, falando sobre a fase de preparação, né? Planejamento e tal, você aprendeu inglês, suponho, aqui em Amparo, né? Antes, e como é que foi, por exemplo? A Silmara colocou aqui, né? Saudades, né, a mamãe? Como é que foi você pegar para sua mãe, né, chegar pro Alex, né, seu padrasto, e falar, gente, tomei uma decisão, ou estou pensando em ir embora? Como é que foi essa fase, Bia? Apoio de família, como é que foi? Porque mãe é mãe em qualquer lugar do mundo, né? Verdade. Então, minha mãe já estava um pouco acostumada, porque quando eu entrei na faculdade, eu já fui morar fora. Então, quando eu mudei para cá, já fazia uns 7 anos que eu não morava mais em Amparo. Então, ela já estava um pouco acostumada a não ficar tão próximo, e eu já estava morando longe. Mas foi um planejamento meio mais ou menos, assim. Eu sempre quis morar fora, e aí depois que eu tive formado, eu comecei a procurar vagas, mas eu não tinha muita certeza de onde eu ia, o que eu ia fazer, então eu estava só pesquisando mesmo, me candidatei para algumas vagas, e aí fui chamada para trabalhar nessa que eu estou hoje aqui no Canadá,
E aí eu comecei a pesquisar muito mais sobre o país, sobre a região que eu estava vindo. E aí eu contei pra minha mãe, então ela só ficou sabendo depois que eu já estava mais ou menos certo que eu ia vir para cá. Mas foi mais ou menos assim. E aí teve toda aquela fase de planejamento financeiro, né, suponho, né? E a parte burocrática foi muito complicada. A relação com a embaixada, liberação, autorização. Então, foi mais ou menos, é um processo longo, esse de aplicar para o visto. Então, mesmo depois que eu já sabia que eu ia vir para cá, que eu já tinha um emprego garantido, ainda não estava 100% garantido, porque enquanto você não tem um visto de trabalho, por exemplo, que te permite entrar aqui, não tem nada 100% garantido. Então, eu fui atrás dos documentos que a empresa precisava me dar, para eu ir na embaixada e me aplicar para o visto que eu precisava. E mesmo assim, o visto, ele exige bastante documento, então você tem que ir atrás de todos os documentos da faculdade, de passaporte, eu tive que renovar meu passaporte. Então, o processo eu acho que demorou uns 5 ou 6 meses. É um processo meio longo, tem que se planejar, por exemplo, financeiramente, porque tem bastante taxa, e as taxas são todas à vista, e não tem... Cada processo precisa de um tipo de visto, um tipo de taxa que precisa ser paga, então tem que ser uma coisa bem planejada mesmo, para conseguir fazer dar certo. Entendi. Eu não lembro, se você falou, quanto tempo você está aí? Faz um pouco mais de 3 anos. 3 anos. Ô, Fábio, o que você diz em relação à fase de preparação? Eu imagino que para ir para Portugal, até para a Europa, especialmente a Itália, por causa da relação diplomática, a questão de cidadão italiano, né? O título de cidadão italiano, cidadania italiana, aliás. Acho que é mais fácil do que ir para o Canadá, por exemplo, ou para a Austrália. Eu estou errado. O que você tem a dizer sobre essa fase de preparação e planejamento aí? O Canadá eu não conheço muito o sistema migratório, mas deve ser parecido com a Austrália, porque eles têm a mesma cultura diplomática, vamos dizer assim. São países, a Austrália é mais rígido ainda, porque é uma ilha, tem menos habitantes e eles têm um controle mais rígido. Mas, Sérgio, aqui eu tenho cidadania italiana, por exemplo, tá? Mas quando você aplica lá na Itália, tem muita gente que vai para lá, mas fica 6, 8 meses esperando sair um documento desse. E na Europa, o sistema é muito burocrático. Para você arrumar trabalho, para você ter contrato de trabalho, para você se legalizar. Portugal é um pouco mais fácil, mas na Itália é um pouco mais, eu acho que é um pouco mais difícil, porque você acaba tendo um gasto financeiro muito maior, até você conseguir se estabilizar. Eu, por exemplo, eu fiz minha documentação italiana em 2008, mas eu cheguei na Espanha em 2006, já com a intenção de fazer minha documentação. E, nesse tempo, eu aproveitei para estudar espanhol na escola de idiomas, e depois eu estudei um cursinho. Eu tinha 28 anos já, eu fazia um cursinho com molecada de 17 para prestar o Enem, cara. Eu prestei o Enem na Espanha, né, que lá é a seletividade. Eu prestei o Enem porque antes, né, nessa época, não tinha o tratado de Bolonha. Hoje em dia, os estudos são todos unificados na União Europeia, e nessa época, para você ingressar na universidade, que era o meu objetivo na época, você tinha que ter o Enem feito aqui na Europa, e lá na Espanha era seletividade. Então, eu acabei estudando bem o idioma. Eu fiz, por exemplo, filosofia, prova de gramática, tudo em espanhol. Então, eu acabei forçando bem essa parte. Foi bom, porque eu consegui fazer minha documentação na Itália depois. Eu fui lá, fiquei um tempo. Mas a Espanha, na época, estava com a economia bombando. Então, eu também fui, porque o país estava com
uma abertura melhor economicamente. Isso é importante para quem não tem tanta estabilidade, para quem está em situação irregular, por exemplo, que ser legal no país é diferente de estar irregular. Tá? Ilegal é quando você é banido. Irregular é quando você está irregular por uma certa documentação, é uma parte técnica, mas que você ainda tem a possibilidade de se regularizar. É isso que acontece aqui na Europa, eles te dão a possibilidade de você regularizar, mas cada país tem sua linha. Na França, por exemplo, você tem que ficar 5 anos no território para depois aplicar. É muito tempo. Uma pessoa ficar 5 anos irregular, e é muito complicado ficar irregular, porque muita gente não pode se dar o contrato de trabalho, você tem que trabalhar informalmente, em trabalho desqualificado. E, cara, para quem acha que morar no exterior é uma maravilha, para você chegar e ter uma estabilidade, você passa muito apuro, cara. É um crescimento absurdo, né? Fora o conhecimento que você tem, o Sérgio, eu conheci gente do mundo inteiro, cara. Eu estudei com gente na França, eu fiz um curso de francês na faculdade, que tinha muito refugiado, que era um curso na faculdade. Eu estudei com gente do Afeganistão, da Turquia, da Síria, do Sudão, cara. Muito país africano que tem ligação com a França. E eu conheci muito refugiado político, foragido. Então, foi uma riqueza cultural absurda, cara. É um aprendizado violento. E, lógico, que nunca para esse aprendizado. Mas essa riqueza que você constrói culturalmente, não existe valor financeiro que te tire isso, cara. É verdade. Entendeu? É verdade. Não sei se eu respondi sua questão. Sim, sim. Eu ia te perguntar, para cada um, qual é a situação hoje aí, no caso do Fábio, em Portugal? Você tem autorização definitiva? Como é que é? Como é que está hoje aí essa parte de regularização? Eu fiz a minha cidadania italiana em 2008, então eu sou cidadão europeu, então eu tenho trânsito livre. Eu tenho trânsito livre na União Europeia. Então, como eu morei na França, eu estudei lá, fiquei 7 anos, não estou em Portugal, posso morar em qualquer país aqui da União Europeia legalmente. Então, eu tenho livre trânsito, vamos dizer assim, que é o termo técnico usado. Tá. E Bia, qual é a sua situação aí hoje? Você precisa de vez em quando vir para o Brasil? Como é que é hoje a sua relação aí? Eu comecei aqui com visto de trabalho temporário, então eu só podia ficar aqui por 1 ano e meio. E aí, dentro desse 1 ano e meio, eu tive que renovar o meu visto e mudar de status e passei a cidadão residente permanente. Então, eu não sou cidadã do Canadá, eles só veem que eu estou aqui de maneira legal, que eu posso trabalhar, posso entrar ou sair, mas eu também tenho que cumprir um determinado tempo para não perder esse status. Então, a cada 5 anos, pelo menos 2, eu tenho que estar aqui. Não precisa ser 2 anos corridos, pode ser picado, mas eu tenho que ficar aqui há pelo menos 2 anos. E aí, para eu poder mudar e me tornar cidadã e pegar a cidadania canadense, aí eu preciso morar aqui por 5 anos, que é o que o Fábio tinha comentado também, por 5 anos, que precisa estar aqui fisicamente para poder pegar a cidadania e aí não ter mais que renovar, nem fazer nada. Entendi. Bia, que horas são aí agora? São 4h40. Aí o Fábio são 10h40. É isso, Fábio? 20 para meia-noite aqui. É verdade. É verdade. Bia, eu gosto dessa pergunta que eu vou fazer, eu gosto bastante, que como que o Brasil é visto aí no Canadá, especialmente os brasileiros? Por acaso rola preconceito? Você já presenciou algum episódio que, por você ser latina, né? E latina do Brasil, como é que é essa questão aí? Rola preconceito?
Eu nunca vi nem nada, nunca apresentei nada, nenhum tipo de preconceito, até porque o Canadá eles têm muitos programas de imigração. Então aqui tem muita gente de fora, tem muito imigrante de tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Então eu acho que como um todo a população ela é bem mais aberta a receber pessoas de fora e a entender a cultura diferente, não ter nenhum problema. Mas deve acontecer, eventualmente, alguém ter algum tipo de preconceito, mas nada como a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, que era muito mais xenofóbico do que aqui. Mas, no geral, quando eu falo que sou brasileira, as pessoas adoram, eles adoram o Brasil. Eles sempre querem saber o que está acontecendo, como que eu estou me adaptando ao frio. Eles são sempre bem curiosos. Isso no começo, né? Agora eles já olham, quando eu falo com os brasileiros, eles já olham com uma cara meio de dó, meio de pena. Então, uma situação difícil, né? Aí eu só dou uma concordada. Então, essa é exatamente a segunda parte da minha pergunta, né? Eu acabei fazendo duas perguntas em uma, né? Como que é a imagem do Brasil aí? É aquele país que é carnaval e futebol, selva amazônica só? Se resume a isso? Como é que é? Não, eles têm bastante imagem de um país turístico, porque a maior parte das pessoas perguntam como que é, se eles fossem vir para cá, para onde eles iriam. Bastante gente pergunta como que é morar aqui, então eles têm bastante a visão de um país de um país turístico, mas não muito sobre carnaval, nem futebol. Eles não são muito chegados ao futebol, não. Então, você acompanha... não tem tradição, né? Não. Você acompanha as notícias do Brasil diretamente em algum canal aqui, canal que eu falo, não necessariamente canal de televisão, mas alguma mídia específica, ou que você recebe aí pela imprensa canadense mesmo? E como que é? Como é que a imprensa está apresentando o Brasil aí? Se é que a imprensa canadense lembra que o Brasil existe, né? No geral, eu tenho um pouco dos dois. Eu acompanho bastante as notícias aí do Brasil, o que está acontecendo, principalmente pelas redes sociais e jornais. Mas a mídia aqui não cobre muito o Brasil, a não ser em casos muito específicos. Então, eu lembro que quando teve em Brumadinho, eles acompanharam bastante, fizeram uma cobertura do que estava acontecendo. Quando teve o incêndio na Amazônia também, eles acompanharam. Mas aqui, a imprensa daqui fazer uma cobertura específica do Brasil não é muito comum, nem muito frequente. Mas as pessoas aqui acompanham muito as notícias da mídia que sai dos Estados Unidos. Então, toda vez que sai alguma coisa sobre o Brasil em algum jornal ou uma mídia nos Estados Unidos, as pessoas aqui ficam sabendo. Então, eu até lembro que quando saíram do Bolsonaro acusando o Leonardo DiCaprio dos incêndios na Amazônia, vários dos meus colegas de trabalho vieram me perguntar, tipo, o que aconteceu? Eu não tinha nem explicar, né? Mas eles me acompanham bastante. É que essa imprensa é muito comunista, né, Fábio? Bom, deixa pra lá. Fábio, a mesma pergunta para você. Preconceito em relação aos brasileiros? Acho que Portugal, isso... existe uma relação meio de irmandade, né? Mas a minha pergunta, então, na caso, é mais para Espanha, França, e como que o Brasil é mostrado aí na Europa hoje? Sérgio, então, por isso que é uma visão, por exemplo, você jogou uma visão que você imagina pela ligação histórica que o Brasil tem com Portugal, mas ao contrário, tem bastante preconceito aqui em Portugal contra brasileiro. Por quê? Porque quanto mais imigrantes tem num lugar, mais possibilidade tem de ter discriminação e mais possibilidade tem dos imigrantes virarem uma comunidade, tá? Pelo fluxo, né? Pela ligação cultural que tem. Porque eu sempre falo, qual é o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo é minha casa, cara, que é o Brasil. Cada um tem a sua casa. Não vai ter nunca outro lugar melhor do que a sua casa. Então, quando você tem essa ligação com outros brasileiros, você acaba se
é a nossa cultura, é o nosso jeito, a gente é muito parecido, somos brasileiros, então começa a se juntar. Aí que vem o problema. A junção de muitos brasileiros gera muito problema. O brasileiro, quando está em grupo, ele se comporta de certas maneiras que ele se comporta como se estivesse no Brasil. E aí o problema é que aqui não é o Brasil. E tem também muito preconceito, porque antes, né, desse boom tecnológico, né, antes era só viagem de avião, comunicação era mais restrita, não tinha internet. Então vinha muito travesti, vinha muito homossexual para a Europa, tá? E então tem muito preconceito por causa disso também. Até uma vez eu estava na Espanha e um amigo meu brincando, falando, aqui só tem traveco brasileiro, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mas amigo, eles estão aqui por quê? Ou você está saindo com eles e pagando, ou é o seu pai. Porque se eles estão aqui, é porque tem trabalho, né? Então, e aqui eles podem também ter a possibilidade de viver, certo? Porque no Brasil se mata travesti, se mata gay, e aqui não. Então, esse pessoal tem direito à vida, e a vida é privada deles. Então, mas existe preconceito, e é chato, cara, mas tudo tem o lado bom e ruim das coisas. Existe, não é grave o que acontece, mas existe sim preconceito brasileiro também. Aqui, principalmente em Portugal, é uma imigração muito de brasileiro com desqualificação profissional, porque é muito fácil de entrar, o idioma é parecido, e então vem muito brasileiro desqualificado profissionalmente e acaba tendo bastante, é o país que eu acho que tem mais problema com o brasileiro, Portugal, por causa não é falta de educação, eu não quero deixar um lado negativo, um lado de preconceito com isso, mas aqui em Portugal, por exemplo, o pessoal aluga apartamento mobiliado, tem muito isso, e vende os móveis antes de sair do apartamento. Acaba acontecendo algumas coisas que em outros lugares você não vê tanto, você entendeu? Então, mas tem muita coisa boa, viu? Não é só isso, a gente está falando do preconceito, da xenofobia, então eu foquei nisso. Tá, mas aqui também tem muita coisa. Eles adoram o brasileiro, ponto negativo. O português, ele conhece muito mais do Brasil do que o Brasil conhece de Portugal, muito. O português adora a música brasileira, adora as novelas brasileiras, eles dão um valor imenso para a cultura brasileira. O português valoriza muito mais a cultura brasileira que o próprio brasileiro. Eles sabem da riqueza da nossa música popular, dos nossos artistas. E o Brasil, Sérgio, eu vou falar, cara, o Brasil é a cultura, o Brasil é a música, o Brasil é a dança, é a arte. Deixar o Brasil ter um projeto para endurecer o brasileiro, militarizar o brasileiro, é fugir de toda a essência que o brasileiro tem. Porque cada país, a Bia sabe, cada país tem a sua essência. E o Brasil você não vê a ginga, o futebol, samba no pé. O Brasil deveria ser o maior país turístico do mundo, porque tem todas as possibilidades de cultura, gastronomia, de música, de recepção. O Brasil é muito alegre, brasileiro, receptivo, mas falta gente competente, gente com vontade política, para educar a população, preparar, qualificar e ter projetos voltados para isso. O Amparo, por exemplo, poderia ser, né, eu vejo o Amparo como sendo o centro gastronômico do Circuito das Águas, e não tem nenhum projeto voltado para isso. Eu sei porque na Europa a gastronomia é muito forte, muitos países vivem do turismo, vivem incentivando esse tipo de evento. E na nossa região nós temos café, nós temos queijos, nós temos produtos, nós temos cachaça, vinho, fora a paisagem, fora a localização geográfica, é muito perto da São Paulo, de Campinas. Então, explorar. Uma coisa bem interessante do que o Fábio falou, rapidinho, é que eu acho que você só valoriza bastante a cultura do seu país depois que você sai. Porque aqui no Canadá, eles não têm uma cultura
forte, assim, ou própria, né? Tirando o Quebec, que eles são realmente uma comunidade muito próxima e eles têm as características culturais próprias deles, o resto do Canadá é formado de imigrante ou recente, que está aqui, ou de, sei lá, 100 anos atrás. Então, ele é muito misturado. Então, eles não têm nada próprio. Se você me falar qual que é um restaurante de comida típica do Canadá, não tem. Eles não têm nada muito típico. E aí, pelo menos, eu consegui só ver o quanto o Brasil tem uma cultura tão forte, depois que eu mudei para cá e vi um lugar que não tinha nenhuma, praticamente. Então, é bem diferente. Eu imagino que o Canadá ele não tem uma identidade cultural forte, né, marcante, né, como você falou. Eu, pelo menos, conheço uma culinária canadense, né? Eles têm uma que é bem famosa, que na verdade é só de Quebec, mas ficou conhecida no Canadá inteiro, que é o poutine, que é batata com queijo e um molhinho, mas não é uma coisa do Canadá, é uma comida do Canadá, da parte francesa do Canadá. Eles não têm nada que é, assim, cultural, que realmente represente o Canadá. Eles estão tentando resgatar um pouco da história indígena, porque assim como no Brasil, a colonização do Canadá matou muito indígena. Então, eles estão, aos poucos, tentando trazer isso como sendo a história ou a origem do país, mas ainda é bem fraco, ainda tem muito preconceito em volta dessa história. Mas, no geral, eles não têm nada tradicional, cultural, que seja típico do Canadá. Eu só queria, Sérgio, desculpa interromper. Claro. Para não fugir. O que a Bia falou é muito interessante. Quando você sai do Brasil, você dá muito mais valor para a sua cultura. Eu faço um trocadilho, é que quando você sai, é a mesma coisa que quando você está numa relação compulsiva e você não enxerga aquilo. Quando você termina aquilo, aí você fala, mas como eu vivi aquilo e não sabia? É exatamente a mesma coisa, cara. É por isso que eu sou muito politizado. Lógico que também porque eu estudei, mas é porque eu vejo como outras pessoas, outras nações vivem e como o brasileiro vive, como o brasileiro é explorado, como o brasileiro é jogado nas praças. Isso revolta. O Brasil tem toda a qualidade possível para ser... Não é questão de ser potência, ser melhor que os outros, é ter uma qualidade de vida, todo mundo viva bem, tem a possibilidade de ter o básico, ter o mínimo, poder ter uma vida saudável, cara. E é muito difícil aí por causa disso. Essa é a briga, assim, entendeu? É a desigualdade social, é isso. Tem até uma coisa que você falou antes, que eles nivelam muito por cima, que é bem parecido, porque assim como no Brasil, aqui o sistema de saúde é público, as escolas são públicas, mas no geral as políticas são para nivelar as pessoas para cima, então eles têm vários tipos de auxílio para as pessoas que estão com baixa renda, porque eles querem que todo mundo tenha uma qualidade de vida melhor, e as pessoas não questionam isso, a taxa de imposto é bem alta, que você paga em cima do salário, mas ninguém reclama, porque eles sabem que eles estão dando esse dinheiro que vai ter retorno, se não para mim, mas para outras pessoas. Isso vai melhorar o país como um todo, né? Ó, para você ter um exemplo, que é bom que o pessoal que às vezes escuta não sabe, dar exemplo é sempre bom. Nem eu trabalho numa empresa legal, mas o meu salário não é uma maravilha. Mas eu moro num apart hotel, por exemplo. E eu cruzei com o Honda, jogador que estava no Botafogo agora aí. Ele veio para cá jogar no clube, ele está aqui no prédio, morando no mesmo prédio que eu. Então, você vê aqui o nível, eu posso ter uma qualidade de vida, não vou ter o mesmo dinheiro que o Honda, mas eu estou cruzando o Honda no mesmo prédio que eu, entendeu? E não tem diferença. Ele estava ali, eu falei para ele, bem-vindo, ele estava com a máscara, com a roupinha lá apertada, até eu achei estranho, atleta. E aí... eu falei, aqui, mas é um exemplo que eu te digo aqui, a pessoa pode fazer uma viagem, pode comer num restaurante, igual qualquer pessoa. No Brasil, ou você tem muito ou você tem pouco. Então, ou você vive, ou você sobrevive. Isso não é justo. Essa é a questão. E a Bia falou uma coisa interessante, e que o governo, a questão dos benefícios e dos auxílios, né, que o governo dá para que a pessoa possa ter um arranque, né, e poder aí chegar numa qualidade de vida bacana. É interessante isso, porque aqui a gente ouve muito ataque, por exemplo, às leis de cotas, né, que têm o mesmo princípio
É o mesmo princípio, né? É para dar aquele arranque, porque na linha de partida tem muita desvantagem, né? Tem grupos realmente que estão em desvantagem. E aí a gente poderia até acrescentar outra discussão, mas que nós não vamos ter tempo para se aprofundar, que é a questão da meritocracia. Eu acho que aí a interpretação dessa palavra ela é mais próxima da realidade, porque aqui no Brasil, quando fala em meritocracia, é aquele discurso simplista e de uma forma superficial que o cara sempre coloca o exemplo dele, da vida dele, para comparar com o outro. Ah, eu trabalhei desde criança, vá, ele que quer que trabalhe. Pô, não é isso, meu Deus do céu, não é isso. Sabe, Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Você falou um ponto interessante. Nós temos que, além de falar, falou de socialismo, nós temos que dar exemplo para as pessoas do que é uma política socialista, por exemplo, aqui. É universidade gratuita para todos. Tá? Essa é a questão. Então, essa é uma política socialista. A saúde gratuita para todos, sem distinção. É certo, por exemplo, você ter a universidade no Brasil pública com Enem, com um concurso muito rígido, onde só quem estudou em escola particular teve essa possibilidade de ter esse benefício que a família tem de pagar particularmente uma escola para depois estudar gratuito numa universidade, e o pobre que estudou na escola pública, que não tem recurso, tem que pagar para ter um diploma, que é um diploma fajuto normalmente. Você entendeu que é invertido? Tem que ser igualitário para todo mundo, né? O pobre estuda na escola pública de má qualidade, mas paga para ter um diploma, e o rico estuda na escola particular e não paga para ter o melhor diploma, que é o gratuito. Então, está invertido o negócio, tem que ser igualitário, né? Nem para um, nem para o outro. Essa é uma política socialista, por exemplo. Não é tirar o dinheiro do empresário para dar para o outro que está lá na rua tomando cerveja. Isso aí é um discurso totalmente sem cabimento, né? Sim, e é como eu falei, é colocar todos no mesmo ponto de partida, para que, a partir dali, né, possa haver competitividade, né, numa igualdade de competências, enfim. Bom, nesse momento... Desculpa, Bia, pode falar. É que é bem isso que você falou. Aqui, a escola pública, não existe escola particular. A escola até o ensino médio, ela é pública para todo mundo, ela é igual para todo mundo. E aí, eles meio que partem do princípio que o básico, o governo está oferecendo para todo mundo. Então, todo mundo vai sair com pelo menos um diploma de ensino médio. E a partir daí, as universidades são pagas, mas tem vários auxílios para você pagar depois, enfim, muitas bolsas, mas todo mundo sai do mesmo, para a faculdade, todo mundo sai do mesmo nível, todo mundo teve a mesma educação, o currículo foi igual para todo mundo, ninguém teve uma escola melhor porque pagou, todo mundo estudou a mesma coisa. Bom, gente, eu gosto, quem acompanha as minhas lives sabe que eu gosto de valorizar muito a participação do público. E o Leandro Rondini fez uma pergunta aqui, talvez ele tenha entrado depois, acho que ele acessou depois, e não viu a explicação do Fábio em relação ao governo. Então, Leandro, de uma certa forma, a sua pergunta já foi respondida anteriormente, mas muito obrigado aqui pelo toque, Leandro. E o que mais temos aqui? Abraço para vocês, ó. E o Linquinho, aqui, Freitas Marcos, vamos trazer um pouquinho agora para a atualidade. Como é que está, então, a pandemia, né, a questão da pandemia, Portugal primeiro, hoje o panorama e vacina. Ô, Fábio, a minha pergunta agora para você, ela é bem irônica. Aí também, por exemplo, quem quer tomar vacina é comunista? Olha, Sérgio, eu vou te falar. No começo da pandemia, Portugal foi um dos maiores exemplos mundiais no controle da pandemia. Aqui tem, hoje, mais ou menos 10 mil mortos na pandemia. Mas, porém, com as festas de fim de ano, deu uma abrandada.
e estourou. Agora virou do avesso, cara. Essa pandemia não é brincadeira, assim, entendeu? Porque é aquela coisa, é aquela praga, cara. Se você deixa ela passar, ela ramifica e vai embora. E Portugal perdeu o controle, cara. Faz 15 dias que tá uma loucura isso aqui. Já estão escolhendo gente para morrer. Já virou aquela coisa, cara. Entendeu? Não é brincadeira que está acontecendo. E o que acontece? Na vacina, ninguém está falando muito da vacina, porque a vacina já está começando, está meio conta-gota ainda, porque são contratos, a União Europeia fechou contratos com acho que 2 ou 3 fornecedoras de vacina, só que como você abastece quantos países no mundo? Todo mundo quer vacina, então não tem vacina chegando a roda assim, não é que nem água que vem do rio que ela vem rolando, você vai pegando, né? Então, só que o que acontece? A vacina está chegando, mas a comunicação em torno da pandemia é toda em torno da pandemia, do não contra a aglomeração, e aqui está tudo fechado, cara. Fechou agora, uma semana atrás, fechou tudo, cara, tudo de novo, não tem nada aberto. Até a escola agora vai fechar, a partir, acho que amanhã ou depois, porque está descontrolado, está tudo descontrolado. O supermercado só pode ficar aberto agora até as 8 da noite, não pode sair de casa, não pode fazer nada, porque está descontrolado, isso não é brincadeira que está acontecendo. O Brasil é uma catástrofe que está acontecendo no Brasil, só quem vê de fora consegue ver o tamanho da barbárie. Vocês não têm noção aí, Sérgio, do que está acontecendo no Brasil, só a gente que vê de fora, porque vê como é feito o controle aqui fora da pandemia. A Bia sabe disso, ela está no Canadá, eu estou em outro continente. No Brasil é um descaso total do que está acontecendo, e a maioria é pobre que morre no Brasil, a gente sabe. Hoje teve gente no Brasil, em Manaus, que furou fila, que é 2 filhas do empresário em Manaus, que eu acompanho, furou a fila lá para tomar vacina no lugar de quem está morrendo, cara. Você entendeu? Você não vê esse tipo de situação aqui fora. Aqui fora as coisas, lógico que tem coisa ruim, mas você não vê esse tipo de descaso, esse tipo de abuso de poder, muito escancarado, abuso de poder econômico. E o Brasil precisa de um choque cultural e revolucionar o sistema político brasileiro. Não tem como seguir esse sistema mais político. É a única solução para acabar com a desigualdade e todo mundo ter uma vida boa, cara. O cara que é pobre, se ele tiver um pouquinho mais, ele vai gastar mais, a economia vai girar mais, vai ter menos criminalidade, o rico vai gastar menos com construir muros, cerca, vídeo, câmera, polícia. Você entendeu que é tudo interligado, cara? Quanto melhor é a qualidade de vida dos outros, é mais saudável a vida de todo mundo. Essa é a questão. Bia, como é que está aí essa questão? Aqui foi bem parecido com o que o Fábio comentou no começo. Eles tiveram um controle muito, muito bem feito. Então, desde o início, que chegou o primeiro caso aqui, eles já começaram a fechar, já começaram a falar de distanciamento, mas deu uma melhorada ao longo do verão, e aí acho que as pessoas também ficaram meio cansadas de ficar muito tempo em casa, e aí eles também perderam o controle. No final do ano passado, chegou a aumentar muito os casos de transmissão de pessoas contaminadas, então eles tiveram que fechar de novo. Então agora aqui só tem a maior parte de negócios abertos são só coisas essenciais, supermercado, farmácia. Eles fecharam bastante restaurante, mas não fecharam tanto loja, eles restringiram só o horário e a quantidade de pessoas dentro. Mas, apesar do Canadá ser um país, no geral, mais progressista, aqui a província que eu moro, ela é conservadora, o governador, ele é conservador. Então, no final do ano passado, quando eles tiveram que instaurar um novo lockdown, teve aquela demora. Não foi nada muito ideológico, ou de discussões ideológicas igual tinha no Brasil,
ninguém em nenhum momento negou que existia pandemia nem nada, mas eles estavam mais receosos por causa da economia. Então, eles demoraram a instaurar esse segundo lockdown, mas eles sempre tiveram bastante testagem, sempre, mesmo enquanto eles não estavam oficialmente no lockdown, eles sempre falavam que as pessoas deveriam usar máscara e ficar em casa, e não ter aglomeração nas festas de final de ano, e aí algumas pessoas seguiram, algumas não, mas tá indo. Tá muito melhor do que o Brasil, mas não tá no que poderia ser ideal. E a vacina já está chegando aí ou não? Então, eles começaram a vacinação no final do ano passado para as pessoas que estão da linha de frente e para as pessoas idosos que moram em lar de idosos ou prédios que são específicos de idosos, que foi uma área que teve muito contágio, muita gente faleceu. Então, eles começaram por aí, mas tá avançando. Eles, tipo, que lá para julho eles vão começar a vacinação em massa, mas vai depender da disponibilidade de vacina, né? Eles tiveram... O Canadá, apesar de ser um país muito grande, fisicamente não tem muita gente, então eu acho que o quanto que eles vão conseguir de vacina, proporcionalmente vai ser, eu acho que meio... não vai ser muito, então a gente vai ter que ver, mas eles já começaram com os programas, com as etapas de vacinação e já começaram a vacinar uma parte da população. Legal. Aqui ainda se discute o que são os serviços essenciais, né? Aí o debate aqui está um pouquinho atrasado, sabe? Porque todo mundo, né, que tem o seu estabelecimento, claro, se você perguntar, ele vai dizer que o serviço dele é essencial, lógico, né? Pode ser, né, essencial para a comunidade ou para ele, né? Sei lá. Eu acho que um debate muito ideológico em volta da pandemia, porque aqui, por exemplo, teve muito auxílio do governo dando benefícios, dando empréstimos para as pessoas que tinham pequenos estabelecimentos e que fecharam durante a pandemia, para eles não demitirem as pessoas, para eles não falirem. Então, tanto os funcionários quanto as empresas tiveram muito auxílio, receberam muita ajuda do governo para conseguirem se manter. Em nenhum momento isso foi uma coisa ideológica, ou teve uma discussão da população. Todo mundo viu isso como, não, você tem que fazer, tem que garantir que esses negócios vão abrir depois da pandemia. Então, eu acho que no Brasil teve muito esse debate também, porque não teve um suporte, né? As pessoas tinham os seus negócios, não podiam fechar, mas também, né, não tinham auxílio do governo, não tinham apoio. Então, se eles fechassem, eles morriam de fome, se eles abrem, eles ajudam na transmissão. Então, eu acho que faltou um pouco de suporte mesmo. Aqui tiveram algumas medidas, né, alguns benefícios vindo do governo, mas o problema aqui é assim, o que é falado, o que é mostrado, né, e o que realmente acontece na prática, porque é uma distância muito grande, né? E teoria e prática aqui, né? O que está no discurso dos governantes e o que funciona realmente lá na ponta não condiz com o que os governos prometem, né? Além de toda a parte burocrática e de corrupção que envolve. Eu só vou agregar uma coisa sem prolongar muito. A gente sabe que o Brasil tem muitos problemas, mas eu vou falar para você, aqui fora, a parte da saúde brasileira, médico, dentista, pesquisadores, é muito conceituado, é muito respeitado mundialmente, cara. Os médicos brasileiros são muito respeitados. A parte de tecnologia, de engenharia do Brasil é muito respeitado. Quando eu trabalhei na França, eu recebia delegações na Airbus, na França, e a turma da Embraer, eles falavam da Embraer na Airbus, cara, era absurdo a qualidade, é coisa de cinema Embraer no Brasil. Então tem muita coisa boa no Brasil, cara. Sim. Só que a gente escolhe mal, quem vai fazer a gestão das políticas públicas, a gente escolhe mal as pessoas, essa é a questão. Gente, por incrível que pareça, nós já estamos a 1h10 de conversa, está muito gostoso, está muito, muito bom, muito agradável, muita informação de qualidade. E eu quero partir aqui para os finalmente,
mas eu queria fazer uma última perguntinha para cada um, antes de vocês se despedirem. Né? Primeiro, se vocês quiserem acrescentar mais uma informação que, de repente, eu não perguntei, tá? Alguma dica, né? Deixar como dica também para quem quer ir embora. Embora não, né? Não é quem quer abandonar o Brasil, não é isso, mas quem quer vivenciar uma experiência, né, em outras culturas. Fábio, rapidamente, o que você sente falta, principalmente no Brasil aqui, hoje? Cara, o que eu sinto muita falta do Brasil é realmente do calor brasileiro, da cultura brasileira, de sentar com os amigos e estar com a família. É a sua casa, cara, tá em casa, assim, entendeu? É coisa simples, assim, de falar, mas é estar em casa, cara. Eu queria muito morar no Brasil, ter uma vida saudável aí. Mas aqui eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que no Brasil. Mesmo se eu tiver um salário relativamente bom no Brasil, eu não vivo tão bem aí, que nem aqui. E a Bia sabe disso. A gente não precisa de muito para viver bem. Eu pego um avião de 50 euros, eu vou para Paris, passo o fim de semana. É coisa muito simples de se fazer. Entendeu? No Brasil é tudo muito difícil a vida. Mas eu tenho esperança que eu vou conseguir voltar e ter uma vida boa, de qualidade aí para minha filha, para minha família. E é isso. Depois eu faço as considerações finais aí para dar uma dica para o pessoal que quer viajar, que eu acho que é importante, quem quer fazer esse planejamento, saber exatamente o objetivo a traçar. Legal, Fábio. Você falou de Paris aí, comparando aqui, fazendo uma piada. Aqui a gente dá uma voltinha em Serra Negra e você dá uma voltinha em Paris, né? Então, tudo bem. Bia, você trabalha aí com marketing digital, né? Eu esqueci eu acho que eu mencionei bem no comecinho. Home office também, né? Desde março. Tá. E o que você sente mais falta, saudades do Brasil? Da comida. A comida aqui, ela é bem... Não sei se é porque aqui tem muito imigrante ou porque é diferente, mas as comidas aqui, elas são muito culturais. Então, você tem restaurante grego, tem... Não assim, os restaurantes, assim, né? Eu posso fazer comida em casa, vai ser tudo que eu comia no Brasil, mas se você quer comer em algum lugar que não é em casa, é muito fast food, tirando, né, os fast foods, é tudo comida, ou é asiática, tem muita, ou é comida grega, ou comida italiana, então, falta ali de um restaurante por quilo, comer um churrasco, comer uma comidinha brasileira, uma coxinha. Então, e que aqui onde eu moro... Pode falar. Não, pode falar, pode complementar. Aqui onde eu moro tem 2 restaurantes brasileiros, mas eles são estritamente churrascaria. E não é muito barato. E é basicamente só churrasco mesmo. E como não tem muito brasileiro, então não tem restaurante brasileiro. Eu já fui em Toronto, lá tem restaurante de comida brasileira, comida mineira, e aí é bem gostoso. Aqui não tem muito brasileiro, então não tem muito isso. Mas eu sinto bastante falta. Imagina. E uma curiosidade pessoal. Fim de semana, né, você tem um grupo de amigos, porque no inverno, no caso, né, o que dá para fazer numa cidade que a média é 20 graus negativo, meu Deus? Aqui eles têm bastante, agora não, né, por causa da pandemia, mas antes da pandemia eles têm bastante atividade de inverno. Então eles têm bastante estação de esqui, tem bastante... eles têm umas atividades, tipo, tem um castelo que eles constroem de gelo e aí fica aberto para as pessoas irem lá e visitarem. Tem trilha que as pessoas fazem no frio. Não nos dias de menos 30, não muitas pessoas ficam mais em casa, mas de menos 10 a menos 15, menos 18, eles já estão bem acostumados e aí eles fazem atividade do lado de fora. Eu não sou muito chegada a ficar do lado de fora passando frio, então eu fico mais em casa no inverno. Mas, no geral, até tem, assim, bastante coisa ao ar livre, na natureza.
eles gostam bastante disso aqui. Até no verão, as pessoas gostam muito de acampar, então até tem algumas coisas assim para fazer no inverno, mas não é muita. Até porque os dias são bem curtos. Amanhece umas 9 horas da manhã, escurece umas 4 horas da tarde. Então, esse tempinho de ter para aproveitar. Interessante. Bom, gente, eu quero agradecer de coração a participação de vocês. E, Fábio, encerra da maneira que você quiser e passa algumas dicas para ficar como, para quem deseja experienciar algum país aí. Vou tentar ser rápido, mas é meio complicado. Bom, pessoal, qual é o seu objetivo? A primeira pergunta, qual é o seu objetivo? Você quer sair para quê? Você quer para estudar? Você quer para aprender um idioma? Você quer para imigrar, para morar de vez? Você quer ser curioso? Essas são questões importantes para você definir depois o lugar que você vai. O idioma, por exemplo, é uma barreira muito grande para quem vai. Então, eu tenho muito pessoal que faz faculdade no Brasil, eu sou advogado, eu vou ser advogado na Europa. Aí não pesquisa direito, chega aqui, você não pode ser advogado aqui, você fez faculdade no Brasil. Aí o cara tem que ficar 2 anos trabalhando de garçom, de barman, de trabalhar de qualquer coisa, para poder validar o diploma, se relocar na carreira, não é muito fácil. Então, esse planejamento é muito importante você saber a economia do país, se a economia está boa, se você está realmente apto para encarar qualquer trabalho desqualificado, se você chegar em uma emergência e tiver que fazer. Por exemplo, eu venho de classe média alta do Brasil, eu tinha sauna na minha casa, piscina, mas eu tive que no Brasil me preparar, eu fui trabalhar na obra aí, cara, trabalhei na Six, lembra da discoteca na Six, em Amparo? Lembro. Fazia faculdade de Direito na Unip, que era cara pra caramba, de um dia pro outro eu larguei a faculdade, comecei a chegar em casa cheio de concreto, minha mãe olhava assim e falava, meu pai do céu, o que está acontecendo? Esse moleque, ele enlouqueceu, cara. Mas, ó, eu falo, Sérgio, essa foi a decisão, a maior decisão na minha vida foi essa, cara, porque eu consegui me preparar, eu consegui enxergar a realidade de muita gente, da vida do brasileiro real, né? A gente não tem noção de que você não tem nada no Brasil, cara, de você ganhar muito pouco, é complicado. Mas eu vou terminar aqui. Então, se você quer estudar, por exemplo, né? Eu, por exemplo, eu queria estudar numa boa faculdade, mas que eu também não pagasse muito caro, porque nos Estados Unidos você faz uma Harvard da vida, você sai com 100 mil dólares de dívida, cara. Você sai com diploma, mas com uma dívida já gigante. E na França a faculdade é gratuita. Então eu fui para a França, só que eu fiquei 2 anos me adaptando. O francês é muito complicado, muito. O idioma é complicado, o povo é complicado, a cultura demora, ela sabe, na parte do Quebec. É super difícil. Eu não recomendo ir para a França, você não fala nada. Eu cheguei na França, eu liguei a televisão, eu ficava assim, eu comecei do 0, foi muito difícil na França, cara. Então, esse tipo de planejamento é muito importante, entendeu? Mas eu recomendo, se alguém é aventureiro, quer testar, mesmo se voltar embora, não é uma derrota, cara. Você nunca vai se arrepender do que você fez. Você pode voltar assim, talvez com menos dinheiro, mas você vai voltar com muito mais sabedoria, cara. Porque a convivência com outras culturas é a maior riqueza que o ser humano pode ter, cara. A gente, o que você vai levar dessa vida, Sérgio? É pergunta simples que a gente faz, cara. E se você puder explorar, eu falo para você que eu sei que você gostaria muito de fazer isso. E você é um cara essencial, é uma luz que veio na Terra para ajudar outras pessoas. E eu queria compartilhar, mandando essa energia para você também e falar para as pessoas que quem quiser viajar, que encare e que vai ser uma experiência incrível, cara. Juntar dinheiro para não fazer nada não vai levar nada na sua vida, cara. Realmente, muito legal, Fábio, suas palavras. E uma das dicas também, cara, que você deixou aí, que é super importante, é pesquisar, né, o local, pesquisar tudo, né, antes, né, o local... Oi, Pablo. Desculpa interromper. Ó, vou falar para o pessoal o que é.
Hoje é muito fácil entrar na internet, entrar num grupo de Facebook, é brasileiros, não sei na onde, brasileiros em Portugal. Cara, cuidado com isso aí. Porque cada pessoa viveu a sua imigração, viveu o seu projeto, viveu o seu tempo, a lei muda, tudo muda, e esse pessoal de fórum não cai nisso. Vai com gente profissional, pesquisa. Eu demorei 3 anos para ir para a Austrália quando eu fui a primeira vez. Eu fui me preparar, 3 anos. Então, 1 ano de preparação é bom, só que quem quiser morar fora, 2 anos de adaptação mínimo, cara, senão é o mínimo, 2 anos de adaptação. Se você chegar num ano, vai bater aquela calma, 2 anos, 2 anos de adaptação. Depois você decide o que você quer, mas pelo menos encare a sua adaptação para você ter certeza da sua decisão. Muito legal, Fábio. Obrigado, querido. Obrigado mesmo, viu? E você, Sérgio? Obrigado mesmo. Muito bom ter você no meu círculo de amigos. E espero que em breve a gente possa estar juntos presencialmente, né? Bia, encerra da forma que você quiser e obrigado também pela sua participação, querida. Imagina, eu que agradeço. E complementando o que o Fábio falou, eu concordo com tudo que ele falou de pesquisar, e também acho que nessa parte de preparação, tanto antes de vir, quando a pessoa estiver aqui, ter bastante um ajuste assim, de perspectiva, de o porquê que você quer ir e o que você vai encontrar quando você chegar lá. Porque eu acho que muita gente pensar, vou morar fora, vai ser muito legal, vai ser diversão, vai ser passeio, mas a realidade é que o período de adaptação ele é bem longo, ele é bem difícil. Tudo que você faz no Brasil, você vai fazer aqui, mas você tem que aprender de novo como que faz, desde as coisas mais básicas, como ter que alugar um apartamento onde eu vou morar, até tive que aprender as leis trabalhistas daqui, como que funcionava, o que eu tinha direito, o que eu não tinha. Então, ele é um período bem difícil e tem muita coisa legal, muita coisa divertida, mas é uma adaptação, é uma experiência bem difícil. Então, eu acho que as pessoas talvez, né, venham e aí vejam, não me adaptei, tem que esperar realmente 1, 2 anos, você nunca acaba de se adaptar, porque cada vez que eu vou fazer uma coisa, eu tenho que ver que eu não sei como faz isso aqui, eu tenho que aprender. Então, eu acho que é bastante o que ele falou, de pesquisar, de pensar e de se adaptar e ter uma noção da expectativa de o que você vai fazer lá, o que você vai encontrar e pesquisar. E manda um beijão para a Mames aí. Pode deixar. Um beijo para minha irmã, para o Douglas, Fabiano, e o pessoal aí que acompanhou. Agradecer pelas recordações, né? Isso é sempre bom estar perto de casa. Obrigado, pessoal, por estar conosco. Aqui a Mames falou que tem orgulho de você, foi sempre, o mundo é teu. Parabéns, Silmara, pela filha que você tem. Eu vou encerrar aqui com essa imagem de Portimão. Portimão, né, Fábio? Não, muito boa cidade. Portimão tem 70 mil habitantes, igual Amparo, Portimão. E no verão fica muito legal. Eu acho até que eu escrevi errado aqui no crédito quando passava. Eu coloquei o T mudo, mas é TI mesmo, né? Eu vou colocar agora aqui, deixa eu ver se eu consigo rapidamente, uma foto de Edmonton. Aliás, linda por sinal também. Tá aparecendo aí, né, Bia? Tá. Isso. Muito legal. Gente, e a foto da nossa querida Amparo aí para ficar aqui? Quer que eu coloque uma aqui? Então, eu vou colocar, claro. Vamos lá, eu vou pegar aqui. Porque ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, meu. Amparo, vamos. Oh, meu Deus. Amparo, São Paulo, vamos lá. Vou colocar uma panorâmica, hein? Uma panorâmica. Boa. Deixa eu pegar aqui.
Vamos ver se dá certo. Vamos ver. Calma aí, gente. Só para aumentar a saudade deles. Só por isso. Eu sou sádico. Ah. Vamos lá, acho que vai dar certo, hein? Aí nós encerramos, então, com a imagem de amparo. Do verbo amparar. Ó, Fábio, ó. Ó. Fala a verdade, parece uma cidade europeia, hein? Fala a verdade. O Brasil é melhor que a Europa, é só fazer. É, cara, muito potencial. É uma pena que eu tenho 53 anos e a cidade só fica no potencial em relação ao turismo, né? É o velho caminho para a Serra Negra. Vamos ver se esse novo governo dá uma nova direção, né, e realmente pega esse potencial turístico e coloca no seu devido lugar. Tá indo bem, eu tô gostando do início, tô gostando do início da gestão do prefeito, tá seguindo o ritmo bom, sim. Sim, eu também estou gostando, viu? Galera, obrigado de coração. Um beijo, Bia, beijo, Fábio. Um beijo aí para todo mundo que participou. Valeu! Um abraço, gente. Beijão, Bia. Beijo para a Sofia e para sua esposa também aí, viu, Fábio? Beijo para a família aí também de todos. Obrigado, querido. Se cuidem. Tome cuidado. Tchau, Bia. Beijão. Tchau.